nossos olhos para vermos tua glória. Toda a terra te revela, ó Deus. Você tem louvado ao Senhor Jesus? Se não tem, meu amado, louve ao Senhor. Adore a Deus. Ele merece, Ele espera a sua adoração, né? Lá no Evangelho de João fala, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Esse louvor aí fala muito também que nós temos que louvar ao Senhor, cantar louvores, hosanas ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluia! Graças a Deus. Vamos seguindo a nossa programação Vencendo com Cristo. Claro, você vence com Cristo se você tem Cristo. Se você tem Cristo, você vence, porque você é mais do que vencedor. Aleluia! Eu quero trazer uma mensagem nesta hora, uma mensagem que vai revelar para você quem é Jesus. Vai revelar para você Deus e Jesus. São dois deuses? Não. É um só Deus. Deus e Jesus é o mesmo. E ele relata isso na palavra. O grande Deus Todo-Poderoso, a qual enviou seu Filho unigênito. Mas como enviou seu Filho? Não é o mesmo Deus? Claro, é o mesmo Deus. Mas o homem, Jesus, a qual veio, onde pelo Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria, é o próprio Deus ali em carne na terra. Nós vamos acompanhar a mensagem e você vai entender que Deus e Jesus é o mesmo. Louvado seja o Senhor. Fique ligado, não mude de canal. Você vai se impactar com a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. É a própria palavra. É o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, se fez carne. Homem, Jesus Cristo, na terra. Mas vamos seguir aqui com a nossa mensagem deste momento. Amém? Olha só, abre a sua Bíblia, você que pode abrir aí na sua casa, no seu escritório. Abre ela aí no livro do profeta Isaías. Está aqui o profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, o verso 11, no verso 13 a 14. Isso mesmo, Isaías 43, do verso 11, 12, 13 e 14. Para nós começarmos a meditar neste momento. Olha só o que diz a palavra aqui, meu amado irmão, amado telespectador. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Olha só o que diz aqui, no verso 13. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. No verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus fala para o povo de Israel através do profeta Isaías, dizendo que Deus estranho não houve, outro Deus não existiu, somente Ele, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi o Deus que se apresentou para o povo de Israel através do profeta Isaías. E o que acontece aqui, meus amados telespectadores? Deus se manifesta para o seu povo dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou.
ele relata: eu sou. Ou seja, ele era o Deus vivo naquele momento e é o Deus vivo hoje, neste momento que você me assiste. O Deus que disse: eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Nada escapa das mãos do nosso Deus. Vamos seguindo com a mensagem. Aqui a palavra nos relata um Deus vivo presente no meio do seu povo. Talvez você diga: mas Deus pode falar conosco hoje? Pode falar conosco hoje, através do Espírito Santo de Deus. Ele pode falar comigo, falar com você neste momento, porque Ele é um Deus vivo e está do seu lado, pronto para te ouvir e te responder às suas orações. E seguindo aqui o texto, nós vamos voltar lá para Êxodo, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, o verso 13 e 14, para a gente entender o que é que nós estamos meditando nesta hora. Aonde Deus falou para o seu povo, através do profeta Isaías: olha, eu anunciei, eu salvei, Deus estranho não houve entre vocês, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Deus se apresentou para eles, porque eles haviam se afastado do Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Senhor, o grande eu sou. Então, Deus leva a gente lá para o livro de Êxodo, no capítulo 3, o verso 13. Quando Deus chama Moisés para liderar o povo, para guiar o seu povo, tirar o seu povo da escravidão de Faraó e levar para a terra prometida. Então Deus se apresenta para Moisés numa sarça ardente, aonde ali uma árvore queimava em fogo e não se consumia. Aleluia! É mistério isso, porque como não vai se queimar uma árvore com aquele fogo que estava queimando aquela árvore, uma sarça? Então, olha só o que diz a palavra aqui em Êxodo capítulo 3, o verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu falarei? Veja bem, Deus chamou Moisés e disse: olha, Moisés, você vai guiar o meu povo, vai libertar o meu povo da escravidão de Faraó. Mas Moisés, que cresceu dentro do palácio do Faraó, cresceu ali nos costumes de Faraó, ele sabia que o povo daquela época adorava muitos deuses. Então ele poderia dizer assim: como eu vou chegar até aquele povo e dizer que Deus que chamou eles para ser libertado? Que Deus que vai libertar eles da escravidão? Porque Moisés sabia, ele cresceu com os costumes de Faraó, ou do povo ali do Faraó. Porque ele cresceu ali dentro do palácio de Faraó. Você sabe a história, que a mãe de Moisés colocou ele num cestinho ali, para que ali naquele momento todos os meninos homens, todos os filhos homens, meninos, eles deveriam ser mortos, porque Faraó não queria mais nenhuma criança do sexo masculino. Ele queria eliminar, para que o seu povo de Deus, o povo de Deus, não se multiplicasse. Falou: poxa, os hebreus estão crescendo muito, os hebreus estão se multiplicando, então agora todo menino que nascer vocês vão matar, porque não queremos mais nenhum povo hebreu se multiplicando. Então eles lançaram ali esta palavra e tinham que matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. E o que aconteceu? A mãe de Moisés, quando deu à luz, foi um menino, e ela falou: eu não posso deixar que mate o meu filho. Ela pegou, colocou ele num cestinho, deixou ele no rio abaixo, e ele foi levado pelas águas. E quem encontrou o cestinho? A filha de Faraó. E o que aconteceu? Ela pegou aquele cestinho e viu a criança, Moisés ali,
E a irmã de Moisés, Miriam, ela seguiu o trajeto daquele cestinho e viu que a filha de Faraó pegou aquela criança. E ali ela se apresentou. Nossa, uma criança. E como quem vai dar de mamar para ela, para esta criança? E ali a irmã de Moisés disse: eu sei alguém que pode dar de mamar para esse menino. E ali a filha de Faraó falou: então manda chamar. E quem foi? A própria mãe de Moisés, que foi a pessoa que foi convidada para amamentar aquela criança. Mistério de Deus. A própria mãe foi chamada para amamentar o menino Moisés. Mas Moisés cresceu nos costumes de Faraó. Ele cresceu dentro ali das terras de Faraó. E ele sabia que existia deuses ali. Então, quando Deus aparece a ele na sarça ardente, dizendo: olha, você vai libertar o meu povo. E Moisés perguntou: peraí, o que eu vou falar? Porque eles têm um monte de deuses. Qual que eles vão acreditar? E olha só o que Deus respondeu na palavra. Êxodo capítulo 3, no verso 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Louvado seja Deus. Olha só a palavra que Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Você vai dizer que o eu sou enviou você para libertar o povo. Olha só, meus amados, o grande eu sou, o todo-poderoso, o eu sou que se apresentou para Isaías no capítulo 43, verso 13, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha só, o mesmo Deus que se apresentou para Moisés aqui falar ao povo que estava escravo no Egito, é o mesmo Deus que se apresentou para Isaías dizer para o povo de Israel voltar para os caminhos do Senhor. Olha só que mistério maravilhoso nesta hora. Deus está dizendo para nós: o grande eu sou é o que vai te dar a vitória. Louvado seja Deus. Então, nesse momento aqui do Antigo Testamento, Deus se revela como o grande eu sou. E ali Moisés vai, e nós sabemos que foi uma batalha, não foi fácil, aonde Deus estava provando a fé de Moisés, provando a perseverança de Moisés, aonde ele ia, mas Deus endurecia o coração de Faraó, e também ele não deixava o povo embora, e Deus enviou as 10 pragas, e nós sabemos a história, a qual no final Deus deu a vitória. Chegaram até diante do Mar Vermelho, e agora, como que vai ser? O mar está aqui, Faraó atrás, o exército, os cavaleiros, e para onde nós vamos, Senhor? É o que nós lemos aqui nos Salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. E nós sabemos que Deus disse para Moisés: clama a mim. Por que clamas a mim então? Diga ao povo de Israel que marche. E Deus fez com que aquele mar se abrisse, e o povo de Israel atravessou em terra seca. Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso. Louvado seja Deus. Mas seguindo aqui na mensagem, esse aí é outro texto, é outra mensagem. Mas é só para você entender o que nós estamos falando. Louvado seja Deus. Seguindo aqui na mensagem. Hoje, Deus está no nosso meio através do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Deus é um Deus presente e ativo no meio do seu povo. Quando Jesus Cristo nasceu, foi chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, o Deus Emanuel está conosco. Amém? O Deus Emanuel está conosco. Perdão, irmãos. Vamos seguindo aqui. Olha só. O grande eu sou enviou a vós. Vou tomar um copinho d'água aqui, porque ao vivo, né? Aleluia, graças a Deus. Oh, glória.